Graça e paz no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, em mais essa ocasião, eu gostaria de trazer até vocês uma meditação baseada nas Sagradas Escrituras. E o texto que eu gostaria de tomar como base para a nossa meditação nesse dia se encontra no capítulo 9 e versículo 27 do livro de Hebreus, onde diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo após isso o juízo. É uma verdade um tanto quanto dura para nós humanos que detestamos pensar e falar sobre a morte, o que por si só um paradoxo, visto que a morte, como sendo a única certeza que cada ser humano tem, é a coisa que nós mais evitamos falar e pensar sobre. Se fosse questionado a qualquer um de nós o quanto nós gostaríamos de viver, obviamente nós responderíamos que por toda a eternidade nós gostaríamos de permanecer vivos. Porém, tendo consciência cada ser humano, como diz a Bíblia, que após os 60, 70 anos, tudo que nos sobrevém é enfado e canseira. Então nós presumimos que um tempo bom para se viver sobre a terra seria de, em média, uns 80 anos. Seria uma vida que daria para desfrutar o máximo possível e ver filhos crescendo e posteriormente netos. Mas ainda assim, mesmo essas pessoas mais velhas, elas chegam na conclusão de que esses 80 ou 70 anos passaram muito rápido. Como é dito popularmente, passou como um sopro. A nossa vida aqui verdadeiramente é um sopro. É nesse pequeno espaço de tempo da nossa breve vida aqui que nós definiremos aonde nós passaremos o resto da eternidade. Sim, nós podemos afirmar à luz da Bíblia que é a forma como nós conduzimos as nossas vidas aqui é que definirá aonde nós passaremos todo o resto da eternidade. Existem apenas dois caminhos, o certo e o errado, o céu ou o inferno. Isso é uma verdade que para muitos pode ser considerado retrógrado. Afinal de contas, o que tem se popularizado é uma ideia reencarnacionista e realmente é muito confortável para o nosso coração contaminado pelo pecado e amante das coisas carnais, a ideia de que independente da forma como nós vivemos aqui, nós teremos outras chances ou outras vidas para consertar. E o máximo que enfrentaremos é uma espécie de purgatório ou umbral, como dizem os espíritas, que é um lugar onde você vai depois que você morre para se purificar dos pecados cometidos enquanto vivo. É uma ideia fabulosa e confortável para as nossas mentes e corações que amam esse mundo. Mas eu creio que está claro que a única coisa que esse ponto de vista sobre a vida faz com as nossas mentes é nos deixar confortáveis com os erros e pecados que cometemos. Porque uma vez que eu estou convencido de que independente do pecado que eu cometer nesta vida, não haverá posterior à minha morte nenhum tipo de castigo ou condenação eterna, apenas uma leve punição para que eu conserte esses erros depois de morto, logo eu não julgarei necessário preocupar a minha mente com os erros e falhas que eu cometo aqui. A minha mente, a minha vida será guiada pelo seguinte pensamento: eu estou em meio a pessoas cheias de falhas. Não existe nenhum ser humano que não cometa erros e falhas. E eu sou apenas mais um. Ora, eu conheço pessoas que cometem pecados muito piores que os meus, que cometem erros muito mais graves que os meus. Então, se eu tenho outra vida para consertar, se eu tenho um suposto purgatório para onde eu vou para consertar, logo eu vou me preocupar em não cometer coisas tão graves, como matar alguém, como estuprar alguém, como roubar. E aí a pessoa passa a classificar o que ela considera mais grave e menos grave no que diz respeito a pecado, mas baseado no conceito da ética humana e mundana, ou mesmo da ética da sua religião, espírita, católica, seja lá qual for. E inevitavelmente ela estará tratando com um certo relapso a sua vida espiritual. Ela tratará com relaxo, ela estará relaxada acerca dos pecados que comete, porque ela sabe, ela tem a consciência de que poderá consertar isso posteriormente, mesmo depois de morto. E aí então eu quero apelar agora para o seu bom senso. Será que de fato vem de Deus uma doutrina que quer te convencer que está tudo bem você cometer erros e morrer tendo cometido eles sem mesmo ter se arrependido de cada um, mesmo dos menores? E eu posso te afirmar que não, essa doutrina não vem de Deus. Nenhuma doutrina que te deixa confortável com uma vida de pecados pode prover de Deus. E talvez então você questione agora: ora, então o que eu devo fazer? Eu devo me deprimir e cair em uma profunda tristeza e depressão por conta dos meus pecados, já que eu não dou conta de vencê-los e viver sem ele? Eu devo me culpar por toda a minha vida por não dar conta de viver sem o desejo de pecar? Não. Não é essa a resposta. A resposta está na pessoa de Jesus Cristo, o único que foi capaz de viver essa vida, ser tentado em tudo que eu e você somos tentados, sem cometer um só pecado, sem desagradar a Deus em uma só vírgula. E foi isso que o capacitou para dizer: vinde a mim todos vocês que estão cansados de pecar,
cansados desse desejo maligno do seu coração de pecar e oprimidos pelo pecado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. E quando ele te chama para ir até ele, é a fim de que você tenha a vida dele dentro de si, através do Espírito Santo, para que então não seja mais a sua vida pecaminosa e suja que seja vista por Deus, mas que Deus, ao olhar para você, possa ver a vida daquele que foi perfeito. E então se cumprirá na minha e na sua vida aquela escritura que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, aquele desejo, aquele conforto ao estar pecando já passou. A partir de então você não tem mais prazer em pecar e em desagradar a Deus, não por uma imposição, como se você estivesse servindo a um Deus ditador, não, mas por causa do favor dele, por causa do seu amor e da sua graça e misericórdia. Você se sentirá constrangido e se arrependerá cada vez que se encontrar desobedecendo os seus mandamentos. Essa é a proposta da nova aliança. Essa é a proposta para que nós possamos ver cumprir na nossa vida aquilo que Jesus disse. Após ter chorado por causa da morte do seu amigo Lázaro, ele fez essa afirmação que está ao meu e o seu alcance. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então meu desejo ao você ouvir esta meditação é exatamente esse: que você opte pela vida eterna, que só existe em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.